Bom, para encerrar o assunto de fusos horários, um complemento que às vezes já foi até cobrado, mas não é um assunto de muita incidência, é essa diferença entre a hora solar e a hora que nós temos no nosso relógio. Bom, a hora solar, definida obviamente pela trajetória do Sol. Já a hora do relógio é uma hora média que se adota para quem está dentro de um fuso horário. Então vamos lá, vamos procurar entender isso aí. O que seria a hora solar? Tomando o Brasil, nós temos, o principal fuso horário brasileiro é aquele que tem como ponto médio o de 45 graus, que é a chamada hora de Brasília. Bom, então quando o Sol ele passar sobre Brasília, lembre-se que o Sol realiza trajetórias entre o Trópico de Câncer no hemisfério norte. A data que ele passa pelo Trópico de Câncer é uma data chamada de solstício, de inverno para nós do Brasil, de verão para quem está no hemisfério norte. Acontece geralmente dia 21 de junho. E tem um dia que o Sol passa sobre o Equador, que é um dia chamado de equinócio, que é em março, e tem um de setembro. O dia que o Sol passa sobre o Trópico de Capricórnio é dezembro. Então, entre o mês de setembro e o mês de dezembro, tem uma data específica que o Sol passa sobre Brasília, certo? Então, pode falar assim, o Sol vai passar sobre Brasília. Então, ao meio-dia, o Sol está a pino. Será? Essa é uma dúvida que nós temos que tirar. Então, suponhamos que na determinada data em que o Sol fará uma trajetória perpendicular sobre a latitude de Brasília. Então, quando o Sol entrar nesse fuso, o relógio, para quem está em Brasília, está marcando 11 horas e 30 minutos. Quando o Sol estiver aqui alinhado com esse meridiano, que é múltiplo de 15, aí sim o relógio vai marcar meio-dia. Mas observe, para quem está em Brasília, o Sol está sobre a cidade? Então será que a pessoa que fala assim, o Sol está a pino, portanto é meio-dia? Meio-dia do relógio? Não necessariamente. Por quê? O Sol está a pino para quem está nesse fuso aqui. Para quem está no fuso, marca meio-dia. Mas para quem está nessa linha, que é o meridiano de 45 graus, é que o Sol está a pino. Quando que o Sol vai estar a pino sobre Brasília? Entre meio-dia e meio-dia e meia. Por quê? Quando for meio-dia e meia, o Sol vai se alinhar com essa linha pontilhada. Então vamos traçar aqui. O Sol vai continuar a trajetória. Então vamos ver no relógio mais ou menos que hora que o Sol passa sobre Brasília. Então vamos lá. O Sol vai deslocar-se depois para te ver. Então o que a gente pode dizer? Para quem vive no estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, essas pessoas podem dizer assim, o Sol já passou sobre a minha cidade, certo? Já marcou ali. E o relógio não marcou meio-dia ainda. Portanto, o Sol está adiantado em relação ao relógio. Ou é a mesma coisa que falar que o seu relógio está atrasado em relação ao Sol. Então, para quem vive entre um múltiplo de 15 e o início do fuso, o relógio está atrasado. Mas para quem vive entre essa linha aqui e essa outra, aí a situação é oposta. Por quê? Vamos lá. Quando o Sol passará sobre Brasília, vamos prestar atenção no relógio. Vamos lá. O Sol vai deslocar-se, certo? Agora passou. O relógio marcava mais ou menos o quê? Vamos retornar. Vamos lá. Observem bem. O Sol vai deslocar-se. Quando ele passa em Brasília, por volta de mais ou menos de meio-dia e 15. Então, para quem está, por exemplo, aqui no Tocantins, Goiás, basicamente o estado de São Paulo inteiro, nós temos uma situação que o Sol está atrasado em relação ao seu relógio e o seu relógio está adiantado, ou seja, o relógio marca mais que meio-dia quando o Sol passa por onde você está. E é uma situação fácil de calcular. Por quê? Qual é o tempo que o Sol demora para ir daqui até aqui? Ele demora 1 hora, certo? Então ele desloca-se 15 graus, certo? A cada 1 hora, que é a mesma coisa que você falar 60 minutos. Portanto, se você dividir 60 por 15, vai dar 4. Ou seja, a cada 4 minutos que passam, o Sol desloca 1 grau. Então, Brasília, essa cidade que é a capital federal brasileira, tem como longitude exatamente 47 graus, então é o ponto central de Brasília, 47 graus, 55 minutos, 45 segundos.
Bom, se você arredondar, 55 minutos vai até 60, é praticamente 48 graus. Ou seja, 3 graus de diferença em relação ao 45. 3 graus adiantado. Certo? O seu relógio está adiantado. A cada 1 grau, 4 minutos adiantado. 3 graus, 3 vezes 4, 12. Portanto, em Brasília, o que nós teremos? Que o relógio está adiantado em 12 minutos em relação ao Sol. Então, quando o Sol estará exatamente passando sobre esse lugar aqui, que é o centro de Brasília? Meio-dia e 12 minutos. Vamos ver agora uma situação, certo? Em que é o oposto, né? O meridiano 45, o fuso de 45, tem ele como ponto médio. Quando o Sol estiver ali, o Sol está entrando no fuso de 45, mas o relógio marca 11h30. E aí o Sol vai deslocar-se. Quando ele estiver aqui, teremos, certo? 45 graus, o Sol sobre essa linha, marcando meio-dia. Em Brasília ainda não. Certo? Brasília só, como vimos, meio-dia e 12. O Sol terá uma trajetória para quem está aqui. Então lembrando, para quem está nessa região, pegando aqui a faixa leste de Minas Gerais, praticamente toda a Bahia, Espírito Santo, as pessoas têm um relógio atrasado em relação ao Sol. E para quem vive nessa outra faixa, tem um relógio adiantado em relação ao Sol. Então, se tomarmos, por exemplo, uma cidade específica, que cidade? Vamos escolher uma cidade no litoral baiano, uma bem famosa, por que não Porto Seguro? Uma cidade turística, tem uma importância histórica. Essa cidade tem como longitude exata 39 graus, 3 minutos e 53 segundos. Se você arredondar, 39 graus praticamente. Então a diferença entre o 45 e o 39 é uma diferença de 6 graus. São 6 graus de diferença. Portanto, a cada 1 grau, 4 minutos. Atrasado. Portanto, 4 vezes 6 vão dar 24. 24 minutos atrasado. Então, quem vive em Porto Seguro, se o relógio marca meio-dia, tá certo? O Sol já passou sobre a cidade de Porto Seguro. Então, a pessoa não pode dizer assim, o Sol está a pino, estou vendo o Sol exatamente sobre a minha cabeça. É meio-dia? Somente para as pessoas que vivem em cidades localizadas nessa linha que é o ponto médio. Então, para quem vive a leste do ponto médio, tem o relógio atrasado. Para quem vive a oeste do ponto médio, tem o relógio adiantado. Então, falar que o Sol está a pino é um significado de que o seu relógio marca meio-dia? Ou você olhando o relógio, meio-dia exatamente, o Sol está a pino exatamente? Não. Isso só acontece para quem vive em cidades localizadas em longitudes que são múltiplas de 15, no caso, aqui o 45. Então, Sol a pino ao meio-dia é uma coisa muito rara de acontecer, somente para algumas pessoas. E lembrar que o Sol a pino, de fato, na questão da latitude, só acontece em 2 dias por ano, que é quando o Sol, para quem vive entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Ou seja, uma situação que não é tão comum assim. É uma situação que acontece em poucos casos. Okay? Então, esse assunto é mais para complementar mesmo sobre o fuso horário. Não tem tanta incidência disso em vestibulares. Já caiu, mas há muito tempo que isso não é cobrado. Certo? Mas só para ter o conhecimento desse assunto também. Então, espero que o fuso horário tenha ficado entendido. Se alguém tiver dificuldade, vamos tentar uma outra estratégia. Mas lembre-se, fazer sempre muitos exercícios sobre esse assunto é importante. Ok? Então, muito obrigado. Até mais.